Ela apoiou seu marido incondicionalmente mais de uma hora para outra, tirou sua própria vida, deixando muitas perguntas para trás. Vamos conhecer o caso de Cristina Radi. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E eu tô muito feliz que a gente chegou a 5.000 inscritos! Obrigada por todo mundo que tá apoiando o canal desde o comecinho e por todo mundo que chegou recentemente, muito obrigada. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Gente, vocês me pediram muito para trazer então a história sobre a Cristina Radi e os motivos pelos quais, ela tirou a própria vida. E se você chegou por aqui agora e não tá entendendo nada dessa história toda, é porque há alguns dias eu trouxe aqui no canal a história sobre o romance entre o cantor Bertrand Cantat e a atriz Marie Trintignant. Então, para você não ficar perdido na história, assiste primeiro esse vídeo e depois volta aqui para entender tudo que eu tô falando. E a Cristina Radi é a terceira pessoa, o terceiro elemento nesse triângulo amoroso, e depois de apoiar o marido de maneira incondicional, muitas coisas aconteceram para que ela tomasse, essa atitude, esse ato extremo. Bom, mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Cristina Radi nasceu no dia 23 de agosto de 1968 em Budapeste, na Hungria, e a história entre ela e o Bertrand começa em 1993, num festival de música em Budapeste, onde ela está trabalhando. A Cristina é uma produtora de eventos e uma excelente tradutora. Ela fala 8 idiomas, inclusive o português, e na época ela estava com 25 anos. Seus colegas a descrevem como uma mulher muito apaixonada pela vida, uma pessoa muito calma, generosa, uma profissional excelente, ética e uma pessoa com quem todos os amigos podiam contar. O grupo Noir Désir vai se apresentar então nesse festival e é por conta disso que a Cristina acaba conhecendo o vocalista da banda, que era o Bertrand Cantat, e os dois logo se apaixonam e começam ali uma relação amorosa. Bertrand Cantat era o namoradinho da França. Ele tem uma legião de fãs, homens e mulheres, e namorar o Bertrand era o sonho de muitas garotas. Afinal de contas, ele era um lindo bad boy de olhos verdes, mas ele também era um poeta, um homem super sensível, músico, interessante e também engajado em muitas causas sociais. Os dois então namoram por 4 anos e decidem se casar em 1997, e já no ano seguinte a Cristina dá à luz ao primeiro filho do casal, o Milo. Enquanto o Bertrand se apresenta com a banda, sai em turnê fazendo vários shows, a Cristina poderia ter ficado em casa simplesmente aproveitando ali a grana do marido, cuidando do filho, mas ao contrário disso, ela decide continuar trabalhando. E ela se torna diretora cultural do Instituto Húngaro em Paris entre 96 e 99, e depois, em 2001, ela vira chefe de eventos musicais da temporada cultural húngara. Depois ela abre uma agência de produção onde organiza os programas franceses para o Festival de Música de Verão de Szeged, que acontece todos os anos na ilha de Óbuda, em Budapeste. Em 2002, ela fica grávida do segundo filho do casal e agora é uma menina. Só que nessa mesma época, a vida dela vira de cabeça para baixo, porque o Bertrand começa uma relação amorosa com a atriz Marie Trintignant. O Bertrand conhece a Marie quando a Cristina está com 7 meses de gravidez, e mesmo a esposa estando num momento assim sensível, delicado, ele engata ali uma relação
com a atriz e os dois se tornam amantes. Acontece que o Bertrand era bastante amigo da Christine, eles tinham uma relação muito honesta, né, muito sincera. Ele decide contar a verdade para ela, dizendo que ele tá apaixonado por outra mulher e que por isso ele vai sair de casa para se dedicar a essa outra relação. A Cristina não teve outra alternativa a não ser aceitar a escolha do Bertrand de sair e viver essa nova aventura, né, essa paixão. Porém, foi um momento bastante complicado, delicado na vida da Cristina, que teve que cuidar da filha recém-nascida praticamente sozinha. A paixão entre o Bertrand e a Marie foi fulminante e nada saudável, porque os dois eram casados e abandonaram seus companheiros para viver esse amor e não se separaram legalmente. Os dois tinham uma relação muito complicada, eram possessivos, doentes mesmo, bastante obsessivos, e ambos proibiram um ao outro de falar com seus ex. Acontece que o Bertrand tinha acabado de ter uma filha e mesmo assim ele cortou completamente as relações com a Christina Radi e ele não ligava nem mesmo para saber como estava a própria filha. Esse amor maluco entre o Bertrand e a Marie também se provou um amor completamente destrutivo, pois em 1º de agosto de 2003 ela morre em consequência de um traumatismo craniano causado pelo espancamento do seu namorado Bertrand Cantat. Ele foi preso, julgado, condenado e durante todo esse processo a pessoa que ficou ao lado dele assim incondicionalmente foi a Christine. Essa foto que eu tô mostrando para vocês agora é uma foto que eu também mostrei lá no outro vídeo e para mim ela é muito emblemática, porque ele tá saindo da audiência e vê a Cristina pela primeira vez. E o gesto que ela faz para ele é de estender a mão, de colocar a mão na sua cabeça, como quem diz, eu tô aqui. Isso para mim demonstra a que ponto essa mulher estava disposta, né, a permanecer do lado dele e dar esse apoio para ele. Então, essa foto para mim, assim, ela é inenarrável, ela fala por si. Uma informação que eu quero contar aqui para vocês e que eu não disse lá no outro vídeo é que como o julgamento aconteceu lá em Vilnius, na Lituânia, a Cristina foi a pessoa que organizou para que toda a família, todo o clã Cantat tivesse presente lá no processo de julgamento em Vilnius. Foi ela que organizou o dinheiro ali para comprar as passagens e também se organizou para fazer a reserva nos hotéis, já que eles tiveram que ficar lá por dias até o processo ser concluído. E durante todo esse caos, a mídia estava sempre presente, sempre ali em cima, querendo entrevistas com a família, e a Cristina era a pessoa que era a representante oficial ali do clã para falar como tudo estava indo. Ela sempre era muito calma, muito solícita com as pessoas, ela nunca ofendia ninguém, ela falava de maneira clara, plena, falava baixo, dava para ver que ela estava sofrendo, ela estava com uma cara assim de quem não estava gostando da situação, mas de qualquer maneira ela nunca foi mal educada com os repórteres. A presença dela no tribunal foi determinante para que o Bertrand pegasse a pena que ele pegou e ela depois ali em frente ao juiz e ela disse o seguinte: Bertrand é um homem honesto que em situações extremas privilegia sempre o diálogo e a palavra. Eu jamais teria partilhado 10 anos da minha vida com alguém que fosse mentiroso ou machista. E como vocês sabem, ele foi condenado e quando ele passa a cumprir a sentença na França, ali numa prisão perto de Toulouse, a Christina Radi sempre vai visitá-lo com a presença dos filhos, porque ela acreditava que o amor dela e dos filhos seria fundamental para a recuperação do marido. E nesses momentos também a mídia sempre estava presente em frente ali da prisão para tirar fotos e falar com ela, e mais uma vez sempre deu entrevistas e nunca se negou a falar com eles. Depois que ele cumpre, né, um certo período ali de prisão e sai incondicional, para onde ele vai? Para os braços da mulher que sempre o apoiou, a Cristina. Só que acontece que para os olhos de todo mundo, inclusive para os olhos da mídia, eles vão retomar aquela vida de casal conforme era antes de todo acontecido. Isso era o que todos pensavam. Acontece que
para Cristina, a relação entre ela e o Bertrand já não era mais a mesma. Algo tinha mudado ali no interior dela, porque ela estava com dificuldade de aceitar, né, todo aquele processo que ela tinha passado, mas ela estava disposta a restabelecer a imagem do marido. Ela queria que as pessoas tivessem uma imagem boa dele, né, que ele pudesse se restabelecer. Porém, ela sugere para ele que eles tenham um relacionamento livre, ou seja, ele teria então a vida ali com a convivência familiar, só que ela poderia sair com outras pessoas e ele também. Gente, bem na verdade, o que ela estava fazendo é dar uma oportunidade para ele ter um lugar para ficar, conviver com os filhos, mas ela não queria mais ser um casal com ele. Ela estava cansada disso e ela tinha certeza que algum dia ele ia se apaixonar de novo por outra mulher, ela ia acabar sendo trocada. Então, por conta disso, ela sugere que a relação deles seja um pouco diferente dessa vez. A princípio, o Bertrand aceita essa proposta, mas acontece que com o passar do tempo, ele quer reconquistar o amor da mulher, né? Ele quer viver essa relação de uma maneira assim mais intensa, de novo, ter a vida familiar de volta, e ele começa a ser ele mesmo, quem? Uma pessoa possessiva e controladora. Mas acontece que a Cristina realmente tá em outra, porque em abril de 2009 ela começa uma nova relação, agora com o agente de artistas François Sobadou. E parece que o Bertrand não estava aceitando muito essa relação da esposa. E realmente, aos olhos de todo mundo, da mídia, dos vizinhos, eles realmente eram um casal feliz. Ninguém sabia dessa relação livre até o dia 10 de janeiro de 2010, quando o filho mais velho do casal, Milo, então na época com 12 anos, encontra o corpo da mãe pendurado pelo pescoço no segundo andar da casa da família. O Bertrand estava dormindo no primeiro andar da casa e a Cristina tinha apenas 41 anos de idade quando ela decide tirar a própria vida, deixando os 2 filhos pequenos órfãos. A notícia é realmente um choque para a família, para os amigos, para a imprensa, enfim, para toda a França, porque parecia que aquela mulher tão forte, né, aquela mulher que tinha anos lutado ali pelo marido, que já tinha superado momentos muito mais difíceis, qual seria o motivo dela tomar essa atitude assim tão extrema? A polícia então é chamada, o corpo dela é enviado ao IML, onde vai passar por toda a perícia, só que a autópsia não revela nada extremo além do próprio enforcamento. Ela não tinha marcas de violência no corpo, não tem indício de ter consumido drogas ou álcool e nem mesmo medicamentos. E ela deixou uma carta de despedida que foi descoberta ali pela polícia e periciada, só que a polícia nunca divulgou o conteúdo dessa carta. Eles disseram apenas que a carta dizia que ela queria pôr fim aos seus dias e que ela não culpava ninguém especificamente e que a decisão tinha partido dela mesma. A polícia foi extremamente criticada por nunca ter divulgado essa carta, mas eles alegaram que o conteúdo do que estava escrito ali era somente de interesse da família e que, por respeito à trajetória e à vida da Cristina Radi, que eles não iriam divulgar essa carta de jeito algum. Obviamente que o Bertrand entrou ali no radar da polícia como um suspeito, houve uma investigação, houve um inquérito, só que o Bertrand não foi acusado de nada. Ele não teve nenhum envolvimento, nenhuma participação ali no suicídio da esposa. A morte da Cristina provocou uma comoção nacional e reacendeu o debate em torno, de tudo que tinha acontecido com a Marie Trintignant, o Bertrand Cantat e a violência conjugal. Acontece que ele já tinha sido julgado, condenado, passado alguns anos na cadeia, mas algumas pessoas acreditavam que ele, de alguma forma indireta, tinha sido responsável ali pela morte da sua esposa. De 2010
2010 a 2013, esses debates nunca pararam de acontecer, porque as pessoas achavam que a Cristina Ricci tinha, de alguma forma, sido a segunda vítima do cantor. E foi aí, no meio desses debates calorosos, que surgiu uma revelação bombástica. A mulher de um dos integrantes da banda, do grupo Noir Désir, declarou para um jornal da época que ela sabia de algumas violências que já tinham acontecido com outras namoradas do cantor e com a própria Cristina Ricci. A mulher disse para o jornal Le Point: "Eu sabia que ele havia tentado estrangular a namorada em 1989. Eu sabia que ele tinha batido em Cristina." E ela explica que no julgamento do Bertrand em Vilnius, em 2004, a Cristina supostamente pediu a todos os membros do grupo para esconder o que eles sabiam. Ela não queria que seus filhos soubessem que seu pai era um homem violento. E ela fala ainda que o Bertrand não suportava a relação livre que os dois estavam vivendo. E ela conta que a Cristina reclamou muito dos acessos de ciúmes do Bertrand por conta da sua relação com o François Soubadou. Essa declaração incendiou os debates aqui na França, porque aquela mulher estava dizendo que tudo que tinha acontecido lá no processo na Lituânia tinha sido uma enorme mentira e que a Cristina tinha organizado um complô para livrar a pele do Bertrand. Apesar disso fazer um certo sentido, isso também pegava mal para a imagem da Cristina, porque as pessoas estavam dizendo que ela era mentirosa, que ela tinha feito de propósito, que ela tinha organizado toda uma trama para todo mundo mentir. E se isso fosse realmente verdade, significaria que todas as pessoas mentiram e guardaram esse segredo durante anos, para ser revelado muito tempo depois da morte da Cristina. O fato da Cristina ter sempre defendido o marido com tanta garra colocava essa história toda como não sendo assim tão absurda. Afinal de contas, ela tinha mesmo o interesse de passar para as pessoas que o Bertrand não era um homem violento. E ela sempre dizia que a reabilitação do marido dependia também do amor dos filhos. Então, fazia um certo sentido essa história. Além dessa declaração, uma outra coisa mais aterrorizante veio a público. Uma mensagem da Cristina Ricci deixada na caixa postal dos pais. A mensagem foi gravada 6 meses antes dela cometer suicídio e ela tem 7 minutos e 3 segundos. E ela dizia o seguinte: "Papai e mamãe, faz tempo que a gente não se fala. Aqui muitas coisas se passaram e muitas coisas não tão boas. Por isso eu não sabia o que dizer. Por isso eu não liguei para vocês. Já fazia tempo que eu não ligava para vocês, então eu não sabia o que dizer, como explicar a razão do meu silêncio. Infelizmente, eu não tenho muita coisa boa para oferecer, mas poderia ter acontecido algo muito bom comigo. Porém, num espaço de poucos segundos, Bertrand me impediu e transformou a minha vida num pesadelo que ele chama de amor. Eu tinha trabalho para todo esse mês, mas o Bertrand não aceita meu trabalho. Eu quase perdi um dente. São tantas coisas acontecendo das quais eu não consigo nem nomear, nem explicar. Mas não vai nada bem. Ele quebrou meu telefone, meus óculos e acertou meu cotovelo com um objeto. Meu cotovelo está inchado. Na verdade, meu cotovelo está quebrado, mas isso não tem importância enquanto eu puder falar. Depois que a gente decidiu morar junto, Bertrand está apaixonado por mim de novo e não pode viver sem mim. Mas será que é possível viver com ele? Não dá, não conseguimos. Tenho tentado viver de alguma forma que eu não precise fugir. Ou será que é muito tarde para fugir enquanto eu ainda sou capaz de fazer isso? Será que eu junto forças para fugir com meus filhos? Nesse meio tempo, eu aluguei o apartamento da nossa babá, antes de ontem. De qualquer maneira, não vamos nos mudar para Budapeste. Não vamos voltar a viver em Budapeste. Talvez um outro país. Mas com o Bertrand nesse estado assim grave, eu não consigo ter as ideias claras. Tenho tido forças apenas para respirar.
Eu não sei, mas é possível que a gente desembarque de repente em Georock para passar uns dias e eu deixo a Alice por lá. Depois, com sorte, se eu tiver forças e se não for tarde demais, eu me mudo do país e vou simplesmente desaparecer. Eu preciso desaparecer. Depois eu peço para alguém levar minhas coisas, eu não sei exatamente o que fazer. Eu não queria falar disso tudo. Naturalmente, vocês podem imaginar os eventos mais lamentáveis acontecidos em 2003. Na época, não aconteceu comigo, mas isso acontece comigo agora. E eu já escapei várias vezes do pior. É insustentável, as crianças não aguentam mais. Fury sabe de tudo, mas eu pedi para que ela não contasse nada para vocês. O pior é que Bertrand é louco. Ele pensa que eu sou o maior amor da vida dele. E mesmo com alguns desentendimentos, ele pensa que tá tudo bem. E todo mundo, claro, todo mundo na rua o considera um ícone, um exemplo, uma estrela. Todo mundo quer que as coisas fiquem bem para ele. Mas quando ele entra em casa, ele faz coisas horríveis comigo, na frente da nossa família. É isso. Eu espero sair dessa. Espero que vocês possam escutar minha voz de novo. E se não for o caso, pelo menos vocês vão ter provas de que, ao mesmo tempo, essas provas existem. As pessoas na rua, nossos amigos, viram ontem quando o Bertrand quebrou tudo. Pela primeira vez eu tive medo que isso acontecesse na casa dos outros, dos nossos amigos e não na nossa casa. E se uma coisa dessas acontece na frente dos nossos amigos, eles poderiam testemunhar. Mas eu conheço Bertrand e se isso acontecesse, ele se mataria e as crianças ficariam órfãs. Eu tento evitar que isso aconteça, mas eu espero sair dessa situação sã e salva. Este estado físico não é propício para construir uma relação de casal. Bom, isso é tudo que eu posso dizer. Eu espero estar melhor quando a gente se encontrar pessoalmente, para que vocês consigam nos aguentar, porque nós não estamos muito agradáveis ultimamente e nem muito felizes. Um beijo. Gente, essa mensagem é bem simples de encontrar aqui na plataforma. Ela tá falando em húngaro com os pais, mas tem a tradução para o francês ali legendado. E eu tentei traduzir aqui para vocês de uma maneira bem literal para que vocês pudessem entender o sentimento, né, e a perturbação que ela estava vivendo nesses 6 meses antes dela tomar essa atitude trágica. E basicamente ela fala que o que aconteceu com a Marie em 2003 pode acontecer com ela a qualquer momento. Então é um grande pedido de socorro. Ela também diz que ela fala com a irmã sobre esse assunto, mas que ela pediu para a irmã não contar para os pais. Gente, é bem complicado porque a família respeitou muito, né, o pedido dela de não se intrometer, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se eles não ficaram com um sentimento de culpa de não ter feito nada por ela. Porque será que os pais não ofereceram a própria casa, vem ficar com a gente, tragam seus filhos, porque essa tragédia poderia não ter acontecido. Uma coisa estranha é que essa mensagem foi divulgada na internet, na televisão, mas eu não consegui encontrar quem foi a pessoa que lançou essa mensagem publicamente. Mas tudo dá a entender que isso tenha sido vazado pelo namorado da época da Cristina, o François. Até porque em 2013 ele vai até a polícia para fazer um BO e pedir que o caso seja reaberto para investigação, apresentando um e-mail que ele tinha recebido da Cristina ali poucos dias antes de morrer, e a mensagem dizia o seguinte: estar com você me coloca em risco de vida. Eu estou exausta. O Bertrand é extremamente ciumento. O François revelou que em várias conversas que ele teve com a Cristina, ele pediu para ela se separar do marido, mas ela tinha dificuldade de se desvencilhar, de romper esse laço com ele, porque o Bertrand era extremamente manipulador e que ele era capaz de explosões violentíssimas e que ele era dotado de uma força muito incrível. Ele exercia sobre a Cristina um terror psicológico tão forte que ela tinha medo, ela não se sentia capaz de se separar dele. E ele a ameaçava constantemente, a chantageando através dos filhos e a ameaçando de morte. Além de fazer essa declaração para a polícia, o François faz essa declaração pública para um grande jornal aqui na França e o Bertrand ficou indignado com essas acusações e colocou um processo de difamação contra o François. Mas o Bertrand perdeu esse processo. Em 2016,
o juiz considerou que o processo não era válido porque o François era uma pessoa que podia expressar sua opinião sobre o caso, já que ele tinha sido diretamente afetado. Então esse processo de difamação não deu em nada. Diante dessa reviravolta no caso da confissão da mulher de um dos membros da banda e mais a declaração do namorado da Cristina, a França inteira queria que fosse reaberto o processo de investigação da morte da Cristina. E em 3 de junho de 2018, uma outra investigação preliminar foi aberta contra o Bertrand Cantat pelo Ministério Público de Bordeaux, após a denúncia apresentada pela advogada Yael Melou, presidente da Associação Femme Libre e especialista em violência conjugal. A advogada questiona a responsabilidade do cantor na morte da Cristina Radi por violência resultando em morte sem intenção de causá-lo. Novamente, o Bertrand está no olho do furacão, sendo o alvo de todas as atenções contra a pessoa dele, né, já que ele vai ser investigado novamente. E o advogado do cantor começa a aparecer em vários programas de TV e de rádio para tentar explicar a situação do Bertrand e defendê-lo ali publicamente. E então a advogada Yael vai dizer que a carta de despedida da Cristina tinha 4 páginas e meia e que estava lotada de indícios que ela sofria violência física e psicológica. E diante dessa denúncia, o advogado do cantor se pronunciou levando uma carta até um programa de TV dizendo que aquela era a cópia da carta original e que ela tinha somente uma página frente e verso. E no intuito de defender o Bertrand, ele vai ler alguns trechos da carta ali publicamente, autorizado pela família da Cristina, só que ele pinça alguns trechos ali que são completamente aleatórios, meio fora de contexto, então não dá para saber se ela estava defendendo o marido ou não. E um dos trechos que ele lê é o seguinte: deixo um beijo para minha família húngara e os meus amigos. E a fulana, ela cita o nome de uma mulher, falou muito mal de mim e me fez sofrer muito e eu não sei o porquê. Certamente o poder, o poder. O advogado vai dizer que a pessoa que está citada ali naquela carta é justamente a mulher de um dos integrantes do Noir Désir que fez essa denúncia bombástica dizendo que o Bertrand era violento. Ele dá a entender que na carta de despedida a Cristina Radi cita essa mulher e que ela nem gostava dela. Então, como que a mulher estava citada ali na carta da Cristina dizendo como alguém que a tinha feito sofrer, que tinha falado mal dela e que essa mulher estava agora fazendo acusações contra o Bertrand? Acontece que o advogado não disse o nome da mulher. Então, ninguém sabia quem era. E a banda tinha 4 integrantes. Um era o Bertrand, então eram 3 músicos, tinham 3 mulheres que eram suspeitas. Quem era? E essas mulheres nunca vieram a público para se defender ou falar, olha, fui eu que falei. Então tudo era muito nebuloso, as pessoas não tinham certeza de nada. A população francesa, né, estava achando que aquele trecho se referia justamente a Marie Trintignant, que era a causa do seu sofrimento, né? Afinal de contas, ela tinha sido trocada por ela, abandonada pelo marido. Então faria mais sentido que ela estivesse dizendo ali na carta sobre a amante do marido e não sobre a esposa de alguém da banda. Uma outra parte divulgada e que também causou muita polêmica foi a seguinte: obrigada pelos incessantes gritos e acusações de Bertrand, depositário exclusivo de sofrimento. Basicamente, ela está dizendo que ele era culpado, sim, que ele era depositário de sofrimento. Gente, não tem nada mais forte do que essa declaração. E como vocês viram, eu coloquei aí a foto que foi tirada da carta original. Então ela mesma escreveu isso. Em 6 de julho de 2018, a justiça informa que a denúncia colocada pela advogada foi julgada como improcedente. O promotor público de Bordeaux declara que as investigações realizadas não permitiram caracterizar que o suicídio da Cristina Radi tenha relação com a violência física ou psicológica cometida contra ela por Bertrand Cantat. E uma coisa assim muito estranha é que os
pais da Cristina Radi, eles nunca quiseram que a investigação contra o Bertrand fosse reaberta. Eles nunca quiseram revirar muito a história do suicídio e eles apoiaram incondicionalmente o genro. Algumas pessoas dizem que esse apoio foi só para garantir que eles pudessem ter acesso aos netos, né? Para que o cantor não os impedisse de ver os netos ali ao longo dos próximos anos. Mas a verdade é que ninguém sabe por qual motivo de fato eles sempre ficaram do lado do Bertrand. Hoje os filhos do casal já são adultos, o Milo tem 24 anos, a Alice tem 19 anos e não achei nenhuma imagem deles na internet, então eles são bem preservados com relação a isso. Eles nunca deram nenhuma declaração sobre esse caso, mas eles já foram vistos acompanhando os shows que o pai voltou a fazer. Bom, no fim dessa história toda, a carta de despedida, que aqui eles chamam de lettre d'adieu, nunca foi inteiramente revelada, então tudo isso é um grande mistério e existe uma aura fantasiosa em torno disso, porque ali teria acusações capazes de colocar o Bertrand atrás das grades de novo. Será? Pessoalmente, depois de ler tudo que eu li sobre o caso da Marie Trintignant e agora da Cristina Radi, eu penso que o Bertrand é um grande manipulador e que ele é realmente capaz de fazer uma pessoa tirar a própria vida por conta dessa tortura psicológica. No fim, tudo acabou em nada, porque o Bertrand continua livre e livre para fazer os seus shows, com aquela legião de pessoas que o detesta e com uma outra legião de fãs que o ama. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que a Cristina Radi realmente foi a segunda vítima do cantor? Ou você acha que não, que ela era realmente desequilibrada, que ela tirou sua própria vida por intenção própria, que ele não teve culpa nenhuma? Me deixa aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou de ser informado sobre essa história, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Mas eu aproveito para te dizer que em uma semana eu posto um vídeo novo da playlist do Cafezinho Francês Investigação, e na outra semana eu sempre solto um vídeo diferente, com uma visita em Paris, com uma dica aqui da França. Aproveita também, me segue lá no Instagram, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana. Publico também muitas fotos do meu dia a dia. Recentemente eu estava de férias, então sempre tem um conteúdo diferente por lá também. E é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous, au revoir.